meditação da noite de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos, pela valiosa oportunidade da encarnação, de estarmos neste planeta. Que possamos, Senhor, neste momento, receber todo o atendimento que os amigos espirituais trazem até nós, apacentando a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo alegria, nos trazendo esperança, fé, para que possamos passar pelas nossas dificuldades, as nossas provas, e não só isso, para que possamos levar aos nossos familiares tudo aquilo que aqui recebemos também. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que vem seguindo há várias semanas, que é a valorização da vida. E o nosso assunto é agressão à natureza não. Para a gente perceber qual é realmente o valor útil e real daquilo que nos rodeia. Sem desperdício, mas sem ser previdente, sendo previdente. Ou por acúmulo, por ganância, avareza, por medo ou por falta de fé. Emmanuel, no livro Aulas da Vida, fala sobre olhai os lírios. Como disse Jesus, olhai os lírios do campo, que vem nos falar da calma que pode nos trazer, e que deve nos trazer, e que nós devemos sentir da natureza. A natureza segue o seu curso. Se nós não atrapalharmos a natureza, ela se mantém bela, se renovando e segue tranquilamente e serenamente. O que Emmanuel diz? Que os lírios do campo não se preocupam com conquistas desnecessárias por medo do futuro, mas também não descuidam do que podem fazer, porque a natureza ela não é ociosa, ela trabalha sempre. Os lírios aceitam-se como são. Eles não querem ser cravos, gerânios, rosas, margaridas. Eles se aceitam como são. E essa é uma grande lição para nós. Não criticam as outras plantas, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas. Eles sentem calor, eles sentem frio, recebem o vento e a chuva, mas não se queixam. Aproveitam tudo isso para que possam doar aquilo que eles têm de útil. Não indagam a quem prestam serviço. Eles não mostram sua beleza e seu aroma a alguns e outros não. A todos. Eles desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, mesmo quando trazem raízes mergulhadas no pântano. Apesar das dificuldades, trazem a sabedoria. Não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios. O que nós podemos aprender com os lírios? A serenidade, a aceitação, a fé, a indulgência, a paz, o trabalho. Quando nós falamos dos lírios, nós falamos da natureza. É isso que nós aprendemos com a natureza. A fé, a serenidade, a aceitação. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 705, que diz o seguinte: porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aqui os Espíritos respondem: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, a terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza, do que é só resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra, ela produziria sempre o necessário, se como necessário o homem soubesse se contentar. Mas ele acumula
nós, né? Ou desperdiça, por ganância, por egoísmo, por não ser previdente, ou achar que os recursos estão ali para serem esbanjados, como se a gente ganhasse hoje para toda semana, recebesse nosso salário para toda semana, mas gastasse ele num dia só. Não nos damos conta que aquilo ali vai nos fazer falta, que nós vamos precisar, que outras pessoas vão precisar. Então, o que é necessário? O que realmente é necessário? É o que sustenta o ser humano sem desperdício e sem egoísmo. O que faz o homem passar necessidade das coisas não é a falta de alimento, não é a falta do que veste, são os próprios homens com a sua ambição, com a sua cobiça e com a sua ganância. Tem uma parte, um ponto, enfim, no Evangelho, que fala da pessoa que estava juntando, amontoando e enchendo os celeiros, porque ele tinha medo de não ter. Então ele acumulava, não repartia com ninguém. Então o seu desejo era de ajuntar a cada vez mais e esquecendo da advertência de Jesus. Nós nos esquecemos da advertência de Jesus, que diz: louco esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Porque nós não vamos levar absolutamente. Até podemos ter, né, o melhor túmulo do cemitério, quem sabe, o melhor velório, não vamos levar nada disso. Fora que se estivermos muito apegados às coisas, nós ficaremos ali presos, sofrendo. E uma outra coisa ainda, muitas vezes, quando acumulamos muito, quem é que fica brigando depois? Geralmente são os nossos parentes, né? E aí isso gera um sofrimento muito grande e às vezes isso se arrasta por longos anos. E são longos anos de sofrimento. E muitas vezes aquela pessoa foi avarenta, perdulária, não ajudou ninguém, não dividiu com ninguém, deixando com seus parentes que nem saberão usar, que nem darão valor ou que ficarão brigando por tudo isso. Então, assim, o apego acaba trazendo sofrimento. Esse acúmulo acaba trazendo sofrimento. E que adianta muito ter e a gente se perder? O Espiritismo ele veio no tempo certo. Ele veio para ratificar a promessa que Jesus fez sob a luz do Evangelho, ensinando-nos a praticar em nossa vida cotidiana a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O Espiritismo veio junto com o termo ecologia na segunda metade do século XIX. No século XVIII teve a Revolução Francesa, caiu a monarquia, veio a república com este lema: liberdade, igualdade e fraternidade, seguida pela doutrina espírita. Antes dessa transformação, a França ela estava num regime, né, de moldes de feudalismo. Tinha a monarquia, que tinha a nobreza e tinha os servos, artesãos, e esses não saíam. Pagavam os impostos, mas eles não saíam, né? Eles não conseguiam subir, né? Porque estava o clero, a nobreza e junto à monarquia. E aí veio essa revolução e no século seguinte veio Kardec, veio na época certa, né? De um iluminismo. O termo meio ambiente, ele surgiu com Saint-Hilaire, 1835. Saint-Hilaire a gente conhece, é o parque, né? Que tem junto aqui Porto Alegre e Viamão. O Espiritismo veio em 1857, mais precisamente 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Então Kardec não falou no termo ecologia, mas todas as obras básicas, a doutrina espírita traz as leis divinas e fala do respeito às leis divinas. E a respeito às leis divinas, seguir as leis divinas, é respeito a toda a criação de Deus.
Então, esse termo ecologia ele veio 9 anos depois, um alemão, que é o Ernst Haeckel. Então, o espiritismo e ecologia que surgiram no século XIX, ambos propõem uma nova ética para a humanidade. O espiritismo é o cristianismo redivivo e ele propõe uma revolução no comportamento. Assim como a ecologia também propõe uma evolução no comportamento, mudança nos nossos hábitos, mudança na nossa maneira de ser. Kardec era um professor, um pedagogo, um tradutor, um homem de ciência e tinha muito bom coração. E ele há muito tempo procurava explicações que ele começou a ver através da sua observação das mesas girantes, as mesas que davam respostas inteligentes. Isso despertou nele o seu espírito de cientista. Começou então, né, a codificar a doutrina. Mas ele não queria ser conhecido como um criador de uma seita, de uma religião, como um místico. Por isso, ele usou o método científico. Kardec, assim como a ecologia, também tinha a visão sistêmica. No livro A Gênese, que é uma das 5 obras básicas, está escrito o seguinte: tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei divina, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Absolutamente tudo está ligado. Então tudo é vida. Ou é vida aqui onde estamos encarnados, ou é vida do outro lado. Tudo, todos os mundos, todos os universos, todas as galáxias, tudo está interligado. Nós fazemos parte do planeta e o planeta faz parte de nós. Nós fazemos parte do universo e ele faz parte de nós. Na doutrina espírita, então, estão expressas e explicadas as leis de Deus, de onde o respeito a toda a criação é essencial para a nossa evolução. Se não há respeito à criação, não há amor, não há caridade. Então, tudo isso é essencial para a nossa evolução e de tudo que nos rodeia, ou seja, do átomo ao arcanjo, tudo está interligado e tudo está evoluindo. Nosso corpo é feito dos mesmos elementos que compõem o planeta. Quando nós vamos fazer o exame de sangue, ele vai nos dizer como é que está o sódio, como é que está o potássio, como é que está o ferro. De onde são os elementos? São minerais. Nós precisamos de vitaminas, estão nos alimentos. Nós precisamos de água. Ninguém respira sem o oxigênio. E se esta água está impura, se este ar está impuro, se a nossa terra, nosso solo está contaminado, como estará a nossa saúde? Então, vejam só toda a ligação que nós temos. Nós não vivemos sem a natureza. Ela vive sem a gente. Mas nós não vivemos sem a natureza. Nós precisamos de uma água limpa, de um ar respirável, das árvores para nos trazer o oxigênio, da chuva. Precisamos tudo de belo que a natureza nos traz. Precisa fazer parte da nossa vida. E nós, então, precisamos respeitar tudo isso que faz parte da nossa vida. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa morada, do nosso planeta, da nossa casa. E qual a consciência com o meio ambiente, conosco e como próximo e com Deus nós temos? Porque essa consciência que nós temos com o próximo, com a natureza, conosco e com Deus, é a mesma. É a consciência de amor, é a consciência de respeito, é a gratidão. Então, tudo no universo se liga. Se estamos aqui, é porque temos uma ligação espiritual com o planeta e um compromisso. As nossas atitudes se refletem no meio em que vivemos. Nós somos os herdeiros da Terra.
Porque aquele cuidado e aquele tratamento que nós dermos ao nosso planeta, ao lugar onde nós estamos, é o que nós vamos receber de volta. Porque podemos dizer, vamos deixar para os nossos filhos, ou vamos deixar para outras pessoas. Mas nós estamos deixando para nós mesmos, que daqui a pouco estaremos nós aqui, né? Estaremos nós aqui de volta. Então, como que nós cuidamos do nosso planeta? André, eu vou te pedir um favorzinho. Tu me fala quando for 7h25, eu acho que o relógio parou. Tá? Como nós cuidamos do nosso planeta, então? Muitas vezes, a gente não dá a mínima. A água sai fácil da torneira para a gente limpar a casa, lavar a roupa, tomar banho de 1 hora, gasta energia. Estamos muito preocupados, né? Às vezes não somos nós que pagamos mesmo, mas alguém está pagando. E nós gastamos, alguém vai precisar. Porque é um bem esgotável, né? E é uma água potável que está saindo ali. E essa água um dia acaba, porque a gente não consegue beber água do mar, né? Existe até um tratamento tentando, né, transformar a água do mar, mas isso não é um processo muito fácil. Além do que não tira só o sal, tira os sais minerais também. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos muito da água. Então a nossa consciência, né, até de para que a gente vai deixar uma torneira aberta se a gente não está usando? Né? A gente às vezes vamos ensaboar a nossa louça e depois a gente enxaga tudo. Parece besteira, mas não é. É consciência. É uma consciência que a gente tem em respeito ao outro. O lixo também, né? Joga o lixo lá fora. A gente não se preocupa muito com o que a gente joga lá fora, mas não existe o lá fora. Porque o lá fora faz parte da gente, é o nosso planeta. Mas a gente não se preocupa onde é que está jogando as pilhas, que contamina o solo, as lâmpadas, se joga o óleo, né, que utiliza no ralo. Não façam isso, deem para a Imaculada que ela faz sabão. Ela transforma esse óleo, né, no sabão. Então, essas coisas, elas contaminam o solo. E esse solo é onde é plantado. A gente precisa desse solo. O esgoto também não tratado, ele vai para onde? As pessoas não se importam muito, né? A gente precisa se importar com isso, sim. Onde a gente descarta o lixo, o que a gente faz com a nossa água, como é que a gente gasta a nossa energia, como é que a gente cuida, né, do esgoto. Se não utilizarmos, né, de forma responsável, vai faltar. Vai faltar energia, água, ar limpo, solo fértil e sem contaminação. Então, o que ultrapassa os limites do necessário é desperdício, é destruição abusiva. E nós vamos responder por essa destruição abusiva. Dependendo do grau, né, é como será a nossa resposta na encarnação seguinte ou em outras encarnações. Pode ser que hoje muitas pessoas que lutam, né, pela natureza, por não desmatamento, talvez tenham prejudicado a natureza em outras encarnações e venham hoje com essa missão, né? Porque nós temos novas oportunidades. Nós não vamos esperar isso, vamos fazer agora, vamos começar agora. E é preciso que nós sejamos também gratos pela natureza que provê e abençoar todas as pessoas que estão envolvidas no processo. As que cuidam do lixo, aquelas que plantam e colhem, as que trabalham para o alimento chegar à nossa mesa. Muitas vezes nós esquecemos, tem toda a natureza que nos dá as coisas, mas existe um processo, né? Nós não moramos no campo, nós moramos na cidade, então existe todo um processo para tudo isso chegar até a nossa mesa. Então é importante que a gente agradeça, que a gente ore, que a gente vive também por essas pessoas. E como então seria o homem espiritualizado frente à natureza? Ele conhece bem o valor justo ele conhece muito bem o valor justo dos bens materiais. Ele se esforça para não ser dominado pelas paixões inferiores. Ele evita os excessos do destino alimentar e acumular bens. Ele não se inquieta com o futuro por falta de fé na bondade e na misericórdia de Deus.
O angustiado, ele está sempre aflito, né? Quando estamos angustiados, ansiosos, como é que vai ser, o que eu faço, a gente já quer ter todas as decisões do nosso futuro. Então estaremos sempre aflitos. O materialista, ele está sempre infeliz, porque ele precisa juntar, ele precisa ter, e nunca é o suficiente, né? Além de ter medo da morte. A condição única para a felicidade, então, é praticar o bem, desenvolver as virtudes, combater as imperfeições, que a gente tanto fala, né? Que é edificar o reino de Deus na nossa vida. E tudo mais virá concedido por acréscimo, como bênçãos. Porque quando nós fazemos a nossa parte, até quando nós não fazemos, nós estamos sempre amparados, os amigos espirituais estão sempre de olho em nós, vendo quando é que a gente vai despertar para eles poderem nos ajudar. Mas quando a gente se ajuda, né, quando a gente faz um esforço, nada vai nos faltar. A gente não vai ter tudo o que quer, mas a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente pode ver na nossa vida, né? A gente está preocupado com uma coisa, a gente faz uma prece, a gente vai fazendo melhor, a intuição vem alguém que diz uma palavra certa, chega alguém do nada, de repente, as coisas vão fluindo, elas vão acontecendo. Claro que muitas vezes a gente se fecha em que tem que ser como eu quero, ou tem que vir exatamente aquilo que, da forma como eu pedi, talvez eu não veja a ajuda chegar. Né? Como aquela historinha da pessoa que estava numa enchente, que subiu num telhado, que dizia que Deus ia ajudar ele a sair dali, e veio o barco, tentou ajudar, e veio o helicóptero, e ele não quis sair dali porque dizia que Deus ia ajudar, e aí partiu para o outro lado. Né? E aí foi brigar com Deus, e Deus, mas eu mandei toda a ajuda que tu precisava. Tu é que não quis ajuda. E muitas vezes nós queremos um tipo de ajuda e não estamos vendo quanta ajuda nós temos ao nosso redor. E se nós não fizermos isso, aí nós entraremos e sairemos das reencarnações em processo de um sofrimento sem fim, enquanto a gente não se conscientiza. Tem um filósofo que todo mundo conhece, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele diz que o segredo da vida é a partilha, é repartir, é compartilhar o que a gente tem, é compartilhar amizades, alimentos, cuidar do planeta para ele não morrer, que devemos ser raízes e não âncoras, porque a âncora nos puxa para baixo. E muitas vezes a gente fica girando, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo não precisava de nada disso, mas isso aí é bobagem. Isso é ser âncora, a gente não querer evoluir, a gente não querer aprender, a gente não querer melhorar. E raízes não. As raízes, elas sustentam a árvore que vai crescer, as folhas, os frutos, né, as flores. Passa a seiva, passa a água e passa o alimento. Nós não estamos no planeta para recitar ensinamentos, né, mas para praticar. Temos que aprender, temos que estudar, mas só a gente ficar recitando ensinamentos e não praticar não ajuda muito. A Márcia estava falando sobre psicosfera, né? Então, muito importante a gente cuidar da atmosfera. A atmosfera pede cuidados, né? Para o nosso ar não ser poluído, assim como a psicosfera, né? Os bons pensamentos, as boas atitudes, todos os pensamentos que estão à nossa volta. E o cuidado à natureza, vamos pensar na Amazônia, se fala tanto em desmatamento, e chega assim a dar uma dor no nosso coração quando a gente pensa em desmatamento, né? Então eu trago um dado aqui, que as árvores da Amazônia colocam todos os dias na atmosfera 20 bilhões de toneladas de água. Não é coisa pouca. Para ver como é maravilhosa a nossa Amazônia. É o pulmão do mundo mesmo. Mas dói muito quando a gente vê que ela está desmatando. Então nós sabemos que os amigos espirituais estão cientes disso, estão lutando por isso, estão enviando pessoas para nos ajudar nisso. Nós precisamos muito das florestas.
O André Trigueiro, que é jornalista, escreve um livro sobre suicídio, sobre ecologia. Ele conta numa palestra, ele fala sobre o Jerry Diamond, que é um geógrafo, historiador, ornitólogo, que é quem estuda as aves, e ele escreveu vários livros, e entre eles um livro chamado Colapso. E ali ele cita a pesquisa de arqueologistas. Os arqueologistas, eles procuram vestígios no local para poder contar a cultura, a história de uma civilização. E esses arqueólogos foram, investigar sobre civilizações que desapareceram. Maias, vikings, da Ilha de Páscoa, né? E aí ele conta sobre uma parte que é a da Ilha de Páscoa. E eles tinham desaparecido e até então era um mistério. Então, o que ele conta ali? A Ilha de Páscoa, ela pertence ao Chile, né? Se nós pegarmos Florianópolis e formos em linha reta, vai em linha reta mesmo, passa o Chile, uns 4.000 quilômetros, eu acho, ou 3.000 quilômetros depois ali do Santiago, é a Ilha de Páscoa. Essa Ilha de Páscoa, ela tinha aproximadamente acho que desapareceram depois de 1500, entre 1500 e 1600, tinha 15.000 habitantes. E eles têm totens, não sei se vocês já viram, mas procurem no Google, na internet. São estátuas grandes, de mais de 10 metros, 80 toneladas. Existem 887 estátuas, moais ou totens, que eles chamam. E, naquela época, as famílias que, quanto mais fama elas quisessem aparecer, ter status, elas iam construindo esses totens. Totens muito pesados, não existia nada para içar esses totens, não existia um guindaste. Como é que eles levavam, então, esses totens pesados, depois de esculpidos, né, até uma região para que fossem vistos? Com troncos de árvores. Então, os arqueólogos, né, pesquisando, tudo que eles estavam pesquisando foram chegando a essa conclusão, e eles também chegaram à conclusão que todas as civilizações que desapareceram foi pela escassez dos recursos naturais. Então, continuando, né, sobre os moradores da Ilha da Páscoa, eles cortavam as árvores, usavam os troncos como rodas. Então iam colocando vários, até chegar lá onde eles queriam. E eles derrubaram toda a floresta que tinha na ilha. Ao longo dos anos, isso foi uns 250 anos fazendo isso, derrubaram toda a floresta. O que aconteceu? Na floresta, tinham os predadores das pragas que atacavam as lavouras, da qual eles se alimentavam, porque eles se alimentavam da lavoura, da pesca, e da lavoura, a lavoura também se acabou, porque os predadores, os pássaros, não tendo mais árvores, foram embora para outros lugares, e as pragas tomaram conta da lavoura. Precisa-se de barco para ir pescar, né, no mar. Eles tinham os barcos, mas os barcos foram se acabando, não dava nem para consertar, porque não tinha mais madeira e nem para construir um novo. As árvores, quando elas saem da beira, assim, dos rios, elas têm elas chamadas a mata ciliar, que são as raízes, elas puxam a água e mandam a água, como nós falamos, né, para a atmosfera e vem a chuva. Quando acaba com estas árvores, o rio também começa a secar. Então, como que nós ficamos sem árvores, sem água, sem o alimento, sem o vegetal, sem os peixes? O que acontece com essa civilização? Ou eles morrem de fome, ou eles morrem porque matam uns aos outros. Então, esta ilha é só uma amostragem. Nós estamos pegando uma região que tinha 15.000 pessoas. Mas hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se a gente não cuidar do planeta, nós chegaríamos, talvez não chegaríamos a esse extremo,
nós chegaremos a uma grande falta. Então, é muito bacana esse trabalho para nos mostrar o que acontece quando nós não cuidamos dos recursos naturais. Certamente eles não sabiam, mas nós sabemos. Então, nós não temos mais a desculpa. Eu vou ler agora, para quase encerrar, um poema de um espírita paraibano, Merlânio Maia, que ele fala dos lírios do campo. Olhai os lírios do campo, falou Jesus docemente, só para dizer que Deus te ama profundamente. Se zela a fauna e a flora, jamais ignoras filhos seus. Então tem fé e esperança, que Deus também te alcança. Te dará vida e bonança, pois é filho amado de Deus. E para encerrar, nós somos a maior nação espírita do mundo. O Evangelho espírita veio parar neste país abençoado. Todos são abençoados, mas nós agradecemos por essa bênção. O Brasil é o celeiro do mundo, será a pátria do Evangelho, ou já é. Tem a maior quantidade de água doce estocada, tem a maior diversidade do planeta. Então, nós temos uma grande responsabilidade de cuidar dela. E é o único país no mundo que tem nome de árvore. Então, que Deus abençoe o nosso país e que derrame luzes sobre ele, principalmente agora que nós estamos na época de eleição. Que Jesus nos abençoe a todos. Desculpa.